Ainda preocupados com a valorização? Vamos lá, 3 situações fáceis para te ajudar agora. Número 1, vai lá no meu Instagram e veja esse vídeo que eu falei qual que é a fórmula para valorizar. Já foi visto quase 40 mil vezes, vai lá e veja a fórmula. Número 2, vai no meu vídeo aqui no YouTube, o vídeo anterior a esse, que você vai ver que eu falei sobre a valorização da rodada 3. Ou por último, a terceira dica é você se tornar sócio, não precisar fazer contas de valorização, não precisar fazer nenhuma fórmula, nenhuma calculadora, não esquentar a cabeça com isso, receba o mínimo para valorizar, não somente dessa rodada 3, mas todas as 38 rodadas do Cartola FC em seu celular, no arquivo de PDF, tudo lá bonitinho, sem se preocupar. O link está na descrição, chama o nosso WhatsApp do suporte e fala que quer ser sócio, que ele vai te mandar os links, beleza? Entre nessa rodada ainda. Falando sobre o nosso time, olha como fomos bem na rodada passada, 67,75 pontos. Chegamos ao patrimônio de 108 cartoletas. Quem sabe, quem nos acompanha, viu que eu estava negativo, né? Perdi cartoleta na primeira rodada, mas conseguimos uma boa recuperação. 12 cartoletas ganhas aí nessa última rodada, com uma pontuação muito boa também, por sinal. Então vamos escalar com a gente aí nessa terceira rodada para tentar manter o foco, valorizar pontuando. Primeiramente, como eu falei, eu vou tentar valorizar os meus jogadores, até porque eu tenho poucas cartoletas ainda, mas vai ser uma valorização tentando pontuar também, não deixando de escalar jogadores no qual eu acho que eu tenho potencial, mesmo que na lógica não estejam tão interessantes assim para valorização. Vou tentar mesclar os dois. Como expliquei no meu vídeo anterior sobre valorização, priorize jogadores baratos se você quer valorizar. Essas são as melhores opções. O primeiro jogo da rodada vai ser Palmeiras e Corinthians, 7 horas da noite, clássico nessa terceira rodada. Então o mercado vai fechar 6h30. Então vou marcar minha live com vocês aqui nesse sábado, 3 horas da tarde. E vai valer um Pix de R$500 para quem assistir nossa live. Na live passada bateram a meta de likes e o Pix não foi de R$500, foi de 1.000. Então participe para você concorrer também na nossa live, 3 horas da tarde do sábado. Vou priorizar jogadores baratos que tenham condição de fazer uma boa pontuação. Palmeiras e Corinthians. Corinthians é freguês do Palmeiras recentemente, isso conta muito. Tem melhor time, Corinthians está em crise, apesar da vitória contra o América Mineiro na última rodada, né? Tomou um sufoco do América ali nos últimos minutos. Palmeiras vem bem de uma vitória contra a Chapecoense, muito superior ao Chapecoense, né? Mesmo com um time alternativo conseguiu a vitória. Jailson está no meu gol, até porque dos confrontos aqui dos goleiros mais baratos, para mim é o que tem mais condição ali, melhor tem condição de desempenhar um bom papel. Tem aqui também John Victor dos Santos, que enfrenta o Juventude. Juventude que perdeu em casa para o Atlético Paranaense misto, né, na última rodada aí por 3-0. Que pega agora o Santos fora de casa também. Pode ser que o Santos se dê bem com esse saldo de gol. Não vou botar o goleiro John Victor porque tem outros jogadores que eu quero botar na defesa do Santos, senão vai ficar com muita gente. Temos aqui Felipe Alves do Fortaleza diante do Sport. Fortaleza que vem de uma boa vitória aí contra o Inter, também uma boa opção. E Cleiton do Bahia seria meu limite ali para colocar algum goleiro essa rodada, que pega o Inter em casa também, mas que isso eu não investiria. Então Jailson é meu goleiro. Zagueiros, priorizar os baratos, então eu ficaria com... Eu começaria aqui com o Renan do Palmeiras, 3,30, não foi muito bem na última rodada, apenas 1,10 perdendo esse dia para a Chapecoense, mas é um jogador que pode ser que demonstre ainda potencial para a Cartola FC. Pega o Corinthians dentro de casa, pode surgir também um saldo de gol. Luiz Felipe dos Santos, isso me agrada muito essa rodada, fez 2 pontos aí na última rodada, pega o Juventude, né? Pela fragilidade do Juventude, eu acho que Defensores do Santos seria uma boa essa rodada, aproveitando aí que ele tá baratinho. Temos aqui também os zagueiros do Bahia e do Fortaleza essa rodada, acho interessantes porque são baratos e podem sair com saldo de gol. Internacional vivendo uma crise, né? O pessoal já pedindo a cabeça lá do Ramires. Luiz Otávio é uma boa, assim como o zagueiro Conte do Bahia e Benevenuto também. Luan do Palmeiras também daria para se escalar, assim como o Luan Pérez do Santos. Todos, ao meu ver, seguem a mesma linha. E Léo Ortiz do Bragantino enfrenta o Fluminense em casa. O Fluminense está muito bem, mas é um cara que pode pintar um gol de cabeça, alguns desarmes. É sempre bom botar no radar o Léo Ortiz, beleza? E o fora da curva, o ponto fora da curva é Jeromel, que está 9,40. Por que fora da curva? Porque ele não está uma ótima opção para valorizar. Mas, sabendo do potencial dele, né, se bem que só fez um desarme, né, na rodada 1. Mas é um cara que tem potencial. Na temporada passada, mesmo diminuindo ali os desarmes, ele se manteve, quando jogou, né, um cara mais estável. Em casa contra o Atlético Paranaense, é um jogo perigoso para o saldo de gol, mas valeria a pena escalar o Jeromel. Mais que isso, eu não investiria em zagueiros, beleza? Inclusive, se liga só, se você é um cara também que está de saco cheio com esse negócio de valorização e não pode escalar quem você quer, porque tem que pensar em cartoleta e etc, tá enjoado disso?
Vou te convidar a conhecer o Rei do Pitaco, é isso mesmo. O Rei do Pitaco não tem valorização, você pode escalar os mitos. Quem você bem entender nessa rodada 3. Ó, vou mostrar para vocês aqui nessa liga de R$5 quem eu escalei no meu time. Ó, botei Diego Alves, botei Jeromel, Luan do Palmeiras, Felipe Jonathan, Renan Guedes do Bahia, Rodriguinho, Nacho Fernandes, Claudinho, Marinho, Bruno Henrique, Pedro. Montar um time desse no Cartola FC só se você tiver muita cartoleta e estiver preparado para perder cartoleta também. No Rei do Pitaco não tem esse negócio de valorização, você pode montar o time que você bem entender nas rodadas. Tem banco de reservas e outra coisa muito interessante, lembrando que o foco do Rei do Pitaco é liga tiro curto de uma rodada só. Tem aqui uma liga de R$300 mil nessa rodada 3. Na primeira rodada foi 1 milhão, na segunda rodada meio milhão, agora R$300 mil para o primeiro colocado, independente da quantidade de times inscritos. É uma premiação garantida, só quem faz isso é o Rei do Pitaco. Tem liga de 10, de R$2, de R$1, de R$5. Fica à vontade, tem várias salas para você entrar, tá? Baixa o Rei do Pitaco, link na descrição. Voltando aqui ao nosso time e preocupado com as cartoletas, nós temos aqui para indicar a vocês o Mateuzinho do Flamengo, que é a primeira rodada, a rodada de estreia dele. Caso ele jogue, ele precisa fazer cerca de 80% do seu valor para começar a valorizar. Custa 4, 3 e pouquinho ele começaria a valorizar. É uma boa, eu gosto do Mateuzinho nessa rodada aí, Flamengo diante do América Mineiro. Ele é um cara muito ofensivo, que participa muito, né, com cruzamentos e tentativa de assistência, valeria a pena demais. Renan Guedes do Bahia também, eu acho que é uma boa. O Bahia vem bem e o Internacional está mal das pernas. Daria para se apostar aí no Bahia com defensores. Nós temos aqui Vitor Luiz do Palmeiras, que também está no meu time. Contra o Corinthians não foi bem na rodada passada, o Abel Ferreira colocou ali um esquema tático que não favoreceu nem ele nem o Rony, né? Mas não tenho certeza se vai manter esse esquema tático. Se der mais liberdade, o Vitor Luiz é uma ótima e tem bola parada também. Temos aqui Felipe Luiz a 5 cartoletas, para mim continua valendo muito a pena. O Felipe Jonathan dos Santos a 6,79 está interessantíssimo. O Arana do Atlético Mineiro, sempre uma boa quando joga em casa, inclusive fez um golaço esse meio de semana aí na seleção pré-olímpica, tá? Então minha defesa tem esses jogadores, dobrando o Palmeiras aqui. Daria para colocar também o Felipe Jonathan, se você quiser dobrar o Santos. No meio campo nós estamos com, dentre os baratos, eu arriscaria no Nenê do Fluminense, que joga fora de casa contra o Bragantino, tá muito baratinho, bom para valorizar. Nós temos Alisson dos Santos, que não é um jogador muito bom de pontuação, mas que para valorização tá interessante. Nós temos aqui também o Rodriguinho do Bahia, né, que não foi bem na primeira rodada, muita gente escalou ele, já tá, né, tem um certo receio porque a experiência não foi boa na primeira rodada, mas diante do Inter, que tomou uma paulada do Fortaleza na outra rodada, eu acho que o Bahia tem tudo para se beneficiar aí dessa crise do Inter. Então o Rodriguinho também está no meu time, além de Iago Felipe, que eu gosto muito, que é um cara com uma média básica muito boa, né, que pontua ali com desarmes, faltas sofridas, finalizações interessantes, também está no meu time. E daria para escalar o Diego, o Patrick do Inter, Lucas Crispim do Fortaleza diante do Sport em casa, o dono da bola parada aí no Fortaleza, Zaracho do Galo, até ali o Rafael Veiga eu escalaria, tá? O restante ali para valorizar não está tão interessante. Meu terceiro jogador de meio campo, ele está em dúvida. Vamos ver se vai entrar no provável, mas mesmo que não entre provável, não tem preocupação com relação a isso, já que a gente tem banco, né? A gente tem que aprender a usar mais o banco. Pode escalar jogador nulo e em dúvida aqui substituir. Então o Pirani está no meu time. Inclusive fomos com ele na rodada passada e nos demos muito bem. Jogador ofensivo demais. Pega o Juventude em casa, está em dúvida. Explore um banco de reserva, gente. É um diferencial. Quantas pessoas vão escalar o Pirani em dúvida? Pouquíssimas. Só quem tem esse gatilho aí que dá para usar o banco de reservas como estratégia. Tem o Yuri Aberto, né? Pelo preço ali, relação custo-benefício está ótima. Mesmo ele em crise, ele carimbando um gol vai valorizar bastante. Tem um cara aqui que eu vou colocar no meu time essa rodada por conta e risco, apesar da galera não gostar muito, que é o Luiz Adriano do Palmeiras. Por quê? Conteúdo sócios. Nós temos um conteúdo lá interessantíssimo que fala o desempenho do jogador na carreira contra o time que vai enfrentar na rodada. Por exemplo, a gente sabe exatamente o quanto de gols e assistências Luciano do São Paulo aqui já fez contra o Atlético Mineiro. Se ele é um carrasco do Atlético Mineiro, pode ser que acione ali um sinal aberto, um sinal verde para a gente escalar o Luciano contra o Atlético Mineiro. Como a gente sabe que o Luiz Adriano é carrasco do Corinthians, porque a gente tem esse conteúdo de carrascos,
Ele gosta de fazer gols no Corinthians, inclusive tem uma ótima média desde que chegou no Palmeiras. A minha aposta aí nesse time é Luiz Adriano contra o Corinthians em casa, Carrasco. Se você quiser receber esse conteúdo que nós temos de vários jogadores contra os times que vão enfrentar na rodada, qual é o seu histórico, nós temos lá no sócio, tá? Mas é um conteúdo exclusivo. A gente sabe exatamente o quanto que o Rony produz contra o Corinthians. Nós sabemos exatamente o quanto que o Fred produz contra o Bragantino específico. Existem situações muito interessantes. Por exemplo, você sabia que o Gabigol, o time que mais sofre gols do Gabigol na carreira do Gabigol é o Palmeiras? É exatamente por esse estudo que a gente tem lá no sócio, tá? Então, é por isso que eu vou de Luiz Adriano contra o Corinthians. Vai dar certo? Não sei. Eu tenho a meu favor um estudo interessante. E quem vai botar Luiz Adriano contra o Corinthians? Poucas pessoas, então seria um diferencial. E meu terceiro atacante, esse aqui é complicado deixar de fora, né? Já que enfrenta o Juventude em casa e tem uma média já de 5,35. Tá muito legal. Marinho dos Santos contra o Juventude, 6,470. Perdeu o pênalti, não teria estourado na pontuação. Está no meu time também. Temos outros jogadores interessantes. Temos o Caio Jorge, temos o Wesley do Palmeiras, jogador zaço. Temos aqui Robson do Fortaleza, Bruno Henrique do Flamengo, Pedro, Gabigol, 22 cartoletas, não vou mais nem a pau. Preciso de muitos pontos para começar a valorizar. Ah, eu não falei do meu terceiro atacante. Tô pensando que eu já tinha escalado 3. Hulk, preciso de muitos pontos para valorizar, tô fora. Essa rodada eu tô fora, por isso que eu quero ganhar cartoleta para ficar despreocupado com isso logo. Ó o Vitinho aqui, ó, queria ver o filtro do Pedro. Pedro tá nulo, então eu vou botar o Vitinho, beleza? Vamos aguardar até sábado para ver se realmente essa galera do Flamengo fica provável. Meu técnico vai ser o técnico ali bem barato, né? Visando também valorização. Lembrando que a dica que eu dei, prioriza os caras baratos, esses tendem a valorizar mais. Fernando Diniz dos Santos, Santos em casa contra o Juventude. Meu banco, vou preencher aqui rapidamente. Está assim: Maílson, Pará, Renan, Nenê e Felipe Viseu, que enfrenta aí o fraquíssimo time da Chapecoense. Meu capitão é o Marinho. Time escalado. Me sigam lá no Instagram para vocês ficarem por dentro de tudo sobre as rodadas. Estou sempre criando stories, interagindo com vocês, abrindo caixa de perguntas, tá? E venha ser sócio que você não vai se arrepender. Um abraço, valeu e fui!